Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto. A gente terminou na aula passada sobre a função nos conjuntos, né? A representação naquele diagrama. E aprofundando mais um pouquinho, a gente vai ver o que é estudar o domínio da função. A gente viu antes lá que o domínio é o conjunto A, né? E o contradomínio é o conjunto B, aquele que manda a seta, aquela coisa toda. Agora vamos estudar definitivamente o que é um domínio. Domínio nada mais é do que valores que tornam a função possível. Ou seja, a gente costuma chamar de condição de existência. Ou seja, são valores que tornam a função possível, que é existente, né? No caso. Existem três condições aí, ó. Na verdade são quatro. Eu vou botar outra aí que eu não botei aí. Essa aqui, vou botar até um asterisco. Eu não vou falar agora porque precisa do assunto que eu falei que eu ia dar na outra aula. Mas como não é de tanta relevância, eu deixei para depois. Chamado intervalo. A gente vê isso aqui no final de conjuntos. Os intervalos abertos e fechados. Aí mais depois a gente vê isso porque não é tão importante. Vamos focar mais nessas duas e mais na outra que eu vou colocar aqui. Digamos que a gente tem uma função assim. 2x mais 3. Beleza? Se eu perguntar a vocês qual é o domínio dessa função, então a resposta que eu quero é o seguinte: existe algum valor que colocado aqui no lugar do x torne a função impossível? A resposta logo é não. Qualquer valor que você colocar aqui, valor negativo, valor positivo e zero, torna a função possível. Olha um exemplo. Vamos botar que o x é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais 3. Y é igual a 2 vezes menos 1 menos 2. Mais 3. Y é igual a menos 2 mais 3, 1. Se eu colocar o x como zero. Vamos colocar o x como zero. 2 vezes 0 mais 3. Y é igual a 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. E se eu colocar o x como um valor positivo? 1, por exemplo. 2 vezes 1, que está no lugar do x, mais 3. Y vai ser igual a quanto? 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então, qualquer valor que você colocar aqui no lugar do x, é possível. Você pode colocar qualquer valor, tanto negativo, quanto positivo, quanto zero. Então, o domínio dessa função vai ser os números reais. Esse é o domínio da função. Qualquer valor do real que você colocar aí é possível. Esse é o primeiro caso, né? Apesar de eu ter colocado ali na introdução dois casos, mas tem que ser esses três. Vamos voltar lá para o primeiro caso. Eu botei aqui porque na tela branca fica melhor de fazer. O primeiro caso tem lá raiz de 2x menos 4. Bom, existem valores que não podem entrar nessa função, não satisfazem essa função? Existem. Por exemplo, alguém já viu raiz quadrada de número negativo? Não, porque não pode. Ok? Então, qualquer valor daqui, ele tem que ser maior do que zero. Não é verdade? Ó, maior ou igual, né? Porque o zero também pode, existe raiz de zero. Então você vai pegar o 2x menos 4 e colocar o sinal da desigualdade, maior ou igual a zero. Veja, 2x, aí resolve como uma equação normal. Menos 4 vai para lá, fica mais 4. X fica maior ou igual a 4 sobre 2. Né? Então, x fica maior ou igual a 2. Ou seja, essa função pode ter qualquer valor. Essa função não, né? O domínio, que é o x. O domínio. Pode ter qualquer valor, desde que ele seja maior ou igual a 2. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar um valor de 1. E vamos colocar na função 2 vezes 1, que é o x, né? Que eu supus.
menos 4. Ó, 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. Existe raiz negativa? Não. Por isso que valores menores do que 2 não pode. Agora pega um valor 3, por exemplo. Vamos pegar 3. Ó, na função aqui. 2 vezes 3, menos 4. Ó, 2 vezes 3, 6. Menos 4, 2. Raiz quadrada de 2 pode? Pode. Apesar de não ser exata, mas pode. Então, o domínio é esse aqui. O domínio da função é x maior ou igual a 2. O terceiro caso que tem lá, 5 sobre x mais 1. Veja, aqui em cima no denominador não tem nenhuma incógnita, né? Não tem nenhum x, então você não tem o que fazer aí. Agora aqui embaixo, qualquer valor pode ser assumido aí no denominador? Não. Por exemplo, existe isso aqui? 5 sobre 0? Não, não existe. Se você colocar na calculadora e no celular e fizer essa divisão, vai aparecer lá erro. Então, o domínio dessa função seria o quê? Esse x mais 1, tudo que está aqui no denominador, assumiria qualquer valor, negativo, positivo, menos o zero. Então, se aparecer assim, ó, um x no denominador, você vai ter que fazer assim, diferente de zero. Se aparecer uma raiz lá em cima, como no primeiro exemplo, você vai ter que fazer o quê? Maior ou igual a zero. E assim são os dois casos que a gente vai estudar. O terceiro não precisa agora. Ó, x mais 1 vai para lá, menos 1. Ou seja, o único valor que não pode o domínio assumir, no caso x, é o menos 1. Por quê? Se você colocar menos 1 aqui, ó, soma com 1 fica 0. Aí fica 5 sobre 0, não pode. Ok?